Hoje eu quero compartilhar com você sobre esse tema, os tempos verbais da graça. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Por quê, pastor? Porque Deus falou poderosamente ao meu coração. E eu entendi uma coisa quando eu comecei a pregar com 16 anos de idade. Tem o quê? Tem mais de 15 anos isso? Não, tem mais sim, de 15 anos. E eu aprendi um princípio que o Otmani ensina nos livros dele. Ele falou assim, mente fala mente e coração fala coração. Quando você fala com a mente, você alcança a mente da pessoa. Mas quando você fala com o coração, a pessoa recebe no coração. E Deus falou muito ao meu coração nessa palavra. Então eu creio que Ele vai falar muito com você também. Amém? Glória a Deus. Os tempos verbais da graça, Tito capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos, 11, 12 e 13. Que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Você já tinha lido isso na Bíblia? Educando-nos, que a graça nos educa também, olha. Educando-nos, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Alguém diga amém. Pai querido, aqui está a tua palavra é a semente, insemina, ó Pai, essa semente santa no nosso espírito, de maneira que possa haver uma metanoia, mudança de mente, que possa gerar uma metamorfose, uma transformação, uma mudança, ó Deus, na nossa vida. Pai, nesta noite tem aqui homens, mulheres, jovens, pessoas que entraram nesse lugar, buscando receber uma palavra da tua parte. Fala com eles, ó Pai. Usa os meus lábios, unge a minha voz, ó Deus, e abre também os seus ouvidos, para que pelo sopro do teu Espírito, eles sejam capazes de receber a mensagem dos céus nos seus corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Queridos, de acordo com a gramática portuguesa, a nossa gramática, o tempo verbal, o tempo de um verbo determina o momento em que uma ação aconteceu. Os tempos verbais é presente, passado e futuro, não é? Se o que eu fiz, eu fiz passado, ou o que eu farei presente, ou o que eu estou fazendo, o que eu faço agora no presente, ou o que eu farei futuro, dependendo do tempo verbal, você sabe se aquela ação aconteceu, se a ação está acontecendo, ou se aquela ação acontecerá. Isso são os tempos verbais. Assim como a gramática portuguesa, a graça de Deus também ela opera na nossa vida nos 3 tempos verbais. Existe algo que a graça de Deus fez no passado na nossa vida. Existe algo que a graça de Deus ainda fará na nossa vida no futuro. Existe algo que a graça de Deus está fazendo nesse tempo na nossa vida. Amém. Então Paulo escreve a Tito, seu discípulo, filho na fé, e é uma carta muito curta, e nessa carta ele vai falar para Tito, disse: Tito, você recebeu a revelação da graça, e essa graça já operou algo na sua vida, e o que ele fala para Tito, todos nós aqui precisamos saber. Amém? Então veja, ele escreve e diz primeiro o que a graça fez por nós no passado. O que a graça fez por nós no passado? Paulo começa dizendo assim: porquanto
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja que coisa interessante. Ele não diz que você descobriu a graça, ele diz que a graça se... Não fui eu quem fui atrás da graça, foi o que nós acabamos de cantar aqui. Fui alcançado por tua graça. A graça é quem me alcançou, é quem veio até mim. Eu estava perdido, eu era um condenado, eu estava indo para o inferno, eu não podia me salvar por mim mesmo, eu era um perdido, errante, caminhando sem direção. Ele veio e se apresentou para mim como o caminho. Eu era um condenado, tinha uma sentença que pesava sobre mim, eu não tinha como me justificar, eu era um pobre, eu não tinha como comprar a minha salvação. Ele veio e me deu. Eu era um pecador indigno de me aproximar dele, ele veio e se reconciliou comigo. Eu estava atolado até o pescoço numa pocilga, ele veio e me tirou de lá. Estava preso, acorrentado, incapaz de me libertar, e ele veio, estendeu a sua mão e me tirou. Então Paulo escreve a Tito e diz assim: ei, a graça se manifestou a nós salvadora. E isso está de acordo com o que ele escreve com a igreja de Éfeso. Porque eu acabei de falar para vocês, antes de começar essa palavra, que hoje a vida de Deus está em você, mas antes dessa vida entrar, qual era a sua condição? Você estava morto. Efésios capítulo 2, verso 1, eu quero ler com você. Efésios 2, 1 diz assim: ele vos deu vida. Ele vos deu o quê? Vida. Ele vos deu vida. Mas como é que eu estava quando ele me deu vida? Ele vos deu vida estando vós o quê? Mortos. Você era o quê? Morto. E ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. Outrora é o que? Passado. Antigamente, eu e você andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o que? Filhos da ira, inimigos de Deus, como também os demais. Verso 4: mas Deus, diga mas Deus. Mas Deus, essa frase faz toda a diferença, porque aqui é o ponto de convergência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós o quê? Mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Aleluia. Então Paulo brada para Tito dizendo assim: olha, a graça de Deus se manifestou salvadora, ou seja, não fui eu quem fui até ele, é ele quem veio até mim. Não fui eu quem correu na direção dele, ele é quem correu na minha direção. Assim como na parábola do filho pródigo, que aquele jovem comendo bolotas de porcos caiu em si, e ele disse assim: eu vou voltar para o meu pai. Ele ensaiou um discurso e ele disse: eu vou falar para ele: pai, eu pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero vir aqui para o Senhor me dar um emprego, eu quero ser tratado como empregado. Mas o texto diz que esse discurso nunca foi falado. Sabe por quê? Porque o pai já estava esperando. E a Bíblia diz que quando o filho apareceu lá longe, não diz que o filho correu, diz que o pai correu. Não foi você que foi desesperar dizendo: Deus, eu te quero. Foi Deus que foi até você e disse: meu filho. A Bíblia diz: o pai correu, abraçou, beijou, não deixou ele falar o discurso, porque ele foi interrompido quando ele disse assim: ei, servos, tragam uma roupa nova, sapatos novos,
coloca um anel no dedo, matai o bezerro cevado, porque esse meu filho estava o quê? Morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele correu na nossa direção. Não fui eu quem decidiu abandonar o mundo, foi Ele quem me resgatou. Não fui eu quem descobriu a graça, foi a graça que se revelou a mim. Eu estava em trevas, aí Ele disse assim: haja luz, e a luz brilhou, e eu não enxergava o caminho, agora eu vejo o caminho. Sabe, no nosso passado, irmãos, era sombrio. Tem um filme antigo, o tema desse filme dá até um tema de mensagem, né? Seu passado, meu passado, né? Seu passado te condena, o meu passado te condena. Meu passado, o passado me condena. Meu passado me condena. Esse é o filme da vida de todo mundo aqui. Esse filme foi baseado na sua história. Seu passado e o meu passado também me condenam. Meu passado era de desesperança, era uma coisa horrorosa. Era uma coisa sem direção, sem norte. Eu estava em trevas, eu estava triste, eu era oprimido, eu estava destruído. Mas a Bíblia diz que um dia, oh meu Deus, um dia, oh que dia foi aquele, irmão? A graça de Deus nos alcançou, aleluia. O que eu era? Tem uma música, é muito antiga, Marcelinho, essa música. Você sabe, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, o que eu era? Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode cantar comigo essa canção? Quando Jesus estendeu a sua mão. Aleluia, quando Ele estendeu. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Oh glória. Eu estava lá me afogando na praia. Não sei se alguém aqui já teve esperança de se afogar em alguma época da vida, mas quando você está lá desesperado, se debatendo, e você vê uma mão te agarrando, meu Deus, que sensação, né? Que maravilha. Você estava lá, não tinha boia, não tinha nada, você não sabia nadar. Aí Ele foi e estendeu a mão. Sabe com o que você contribuiu com a sua salvação? Com nada. Então Paulo é muito preciso nas palavras quando ele diz assim: olha, a graça de Deus se manifestou no passado, e quem entende essa graça, quem tem revelação dessa graça, tem um coração grato. Ele quer servir, ele quer abençoar, ele se torna generoso, ele se torna um devoto, um adorador, porque ele reconhece, ele diz: gente, Ele salvou minha vida, eu devo minha vida a Ele. Na verdade eu devo tudo, entende? Quem pode dizer glória a Deus? Quantos foram alcançados pela graça? Amém, dê um aplauso, glorifique ao Senhor, aleluia. Canta mais uma vez aí, quando Ele estendeu sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Aleluia, glória a Deus, amém. No passado, a graça se manifestou. E no futuro, pastor,
O que a graça fará por mim no futuro? O primeiro tempo verbal da graça é o que ele fez. Outrora estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Amém? Essa obra foi acabada. Mas existe ainda algo que Deus vai fazer no futuro. E Paulo diz aqui para Tito no verso 13: aguardando aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que ele está dizendo para nós? Que no futuro a graça vai manifestar a esperança que nós temos, que nós alimentamos no coração. Qual é essa esperança, pastor? A esperança de ver o Senhor Jesus manifesto em toda a sua glória. Como ele foi assunto aos céus, ele disse: varões galileus, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele descerá também um dia nas nuvens. Paulo diz: nós alimentamos a esperança de que um dia ele se manifeste. Isso é algo poderoso, porque todos que receberam a revelação da graça nutrem no coração esse desejo, sabia disso? De ter a plenitude de Deus na sua vida, e isso não é possível aqui nas limitações dessa carne. Eu estava lendo essa semana que na Nicarágua estão descriminalizando o incesto e todo tipo de relação sexual, pai, filho, irmão, primo, enfim, tudo será legitimado, né, pela Constituição do país. E também estão no processo de legalização da pedofilia, da liberdade do corpo da criança. E a irmã falou assim, disse: pastor, será que isso vai acontecer? Vai haver um dia que isso vai chegar no Brasil? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por quê, pastor? Porque esse mundo vai ter que piorar muito para você saber que ele não presta. Muitas pessoas, elas pensam que a vida eterna é deitar numa nuvem de algodão e tocar harpa pela eternidade afora. Não é isso. No dia que você chegar na presença do Senhor e vê-lo como é, você vai dizer assim: meu Deus, que mundo ruinzinho aquele que eu vivia. Porque você ainda acha que a vida aqui é muito boa, confortável, que ainda tem muito a oferecer. Mas sabe o que a palavra de Deus diz sobre a eternidade? Coisas que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e nunca desceu a coração de homem algum, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, o que está nos aguardando é algo sobrenatural, é algo incrível, é algo que você nunca pôde imaginar. A mente humana, a Bíblia diz, nenhuma conseguiu imaginar, nenhum ouvido ouviu, porque ninguém foi capaz de falar. Ele diz: mas o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. No Velho Testamento, Deus se manifestou muitas vezes a muitas pessoas, mas sempre era uma teofania. O que é uma teofania? Uma aparição humana de um Deus divino. Deus se manifestava aos homens em forma humana. Diz assim: e Deus foi visitar Abraão, e 3 anjos estavam na casa de Abraão, e a gente sabe que aqueles anjos representam o próprio Pai, mas não era ele na sua plenitude, porque a Bíblia diz que homem algum jamais viu a Deus. Nenhum homem. Um dia Moisés falou para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus falou: Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória e continuar vivo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te esconder na fenda de uma rocha, e eu vou passar, e depois de eu ter passado, eu retiro a minha mão e você vai me ver pelas costas, porque você não vai poder contemplar a minha face. Nem Adão, antes de pecar, conseguiu ver a face do Senhor. Isaías dizem que existem serafins que adoram diante dele, e eles têm 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 voam, e com 2 eles cobrem o rosto. Mas Paulo diz que um dia nós o veremos. E quando Jesus esteve aqui, lá em João capítulo 1, verso 8, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Deus se tornou conhecido através de Jesus Cristo. Mas um dia, diga um dia, diga um dia,
por causa da graça de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que nós o veremos face a face e estaremos para sempre com Ele. 1 de João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, porque antes não éramos. Mas as pessoas não dizem: ah, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Filho tem que ser gerado fisicamente, não, da água e do Espírito. Lembrem de Nicodemos, para quem Jesus falou. Ele era um doutor da lei, um homem religioso, e ele disse: Senhor, tu és vindo de Deus, ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus falou: você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Ele falou: mas como? Eu sou um homem velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus falou: não, porque não existe reencarnação. Ele disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra que nos lava, e o Espírito é a terceira pessoa da Trindade que vem habitar dentro de nós. Eles que geram da junção do Espírito com a palavra nasce a vida. Lembra lá no início da criação? Não havia nada, o Espírito pairava, e disse Deus. O Espírito pairava, veio a palavra, a vida brotou. É isso que ele está falando. 1 de João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Essa é a bendita esperança que alimentamos no coração. Ele diz: amados, até hoje não somos, ainda não é manifesto. Nós temos, flashes, mas um dia a Bíblia diz que nós o veremos face a face, e do jeito que Ele é, nós seremos também. Aleluia! Esse dia será glorioso. Então veja, olha, a graça no passado, a graça se manifestou a nós. Nosso espírito nasceu de novo e ela trouxe salvação. A graça se manifestou salvadora. No futuro, a graça se manifestará na bendita esperança que alimentamos no coração de vê-lo como é. E aquele Cristo, aquele Salvador, Paulo diz, Ele se manifestará plenamente a nós. Então existe uma parte da obra que já foi feita, existe uma parte da obra que fará, mas a graça tem algo que ela está fazendo hoje, amém? E é isso que eu quero falar para você, porque tudo que eu falei antes é só a introdução. É isso, esse é o ponto, e eu deixei para o final de propósito, porque pela ordem eu teria que falar passado, presente e futuro, né? Presente, passado e futuro, mas eu deixei o presente para o final, porque você já teve uma experiência com a graça, suponho a maioria aqui, e existe algo que a graça está fazendo conosco no presente. E o que a graça faz por nós hoje, no presente? Diga assim comigo: no passado, a graça se manifestou salvadora. Diga: no futuro, a graça se manifestará, me tornando semelhante a Ele. Tal qual Ele é, a Bíblia diz, nós seremos também. E hoje, vai agora a pergunta de $1 milhão. E hoje, o que a graça está fazendo na sua vida? Como é que a graça trabalha hoje na nossa vida? Olha o que ele diz aqui, vamos voltar ao texto bíblico, Tito 2, verso 12. Ele diz: educando-nos. Uau! Educando-nos. O que a graça faz hoje? Nos educa. A graça está nos educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que a graça está fazendo na nossa vida hoje, irmãos? Alguém me ouve? Diga: a graça está me educando. Por quê? Porque existe um ditado que diz assim: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Quem já conhecia esse ditado aqui? Além dos nordestinos. Esse é ditado do Nordeste. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Significa o quê?
que quando você está numa situação nova que você queria tanto, e é tão boa, mas você foi a primeira vez, você vai metendo os pés pelas mãos. E isso aconteceu com a igreja de Roma, porque Paulo pregou para os romanos e falou assim: ei, irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu já falei para você que abundar o pecado é aumentar, onde o pecado aumentou. Só que no grego ele usa duas expressões diferentes. A palavra superabundou no grego hiper, de supermercado, hipermercado. Seria mais ou menos assim: onde o pecado abriu um mercadinho, a graça abriu um hipermercado. O que acontece se uma pessoa abrir um mercadinho no bairro e vier uma grande rede abrir um hipermercado do lado dele? Quebra ele, né? Olha o que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E os irmãos de Roma, eles entenderam assim. Você sabe que Roma era uma cidade pervertida, e as pessoas estavam se convertendo. Então eles diziam o seguinte: uau, quanto mais pecado, mais graça. Qual a conclusão deles? Oba, vamos pecar, porque vai ter mais graça. Aí Paulo falou: ei, não, vocês já nasceram de novo. As algemas já foram quebradas. Vocês não podem entrar nessa prisão novamente. Então por isso que você vai ver na história da igreja, todas as vezes que há manifestações do Espírito genuínas, pessoas que às vezes não têm tanta maturidade, elas se perdem. Por exemplo, tem algo problemático que até hoje acontece, que é a questão das profecias. A Bíblia diz assim: não desprezeis as profecias. Então ela está dizendo que a profecia é algo do Espírito Santo de Deus. Mas ela diz assim: ei, julgai as profecias. Você pode julgar uma profecia, se ela é de Deus ou não. E o que é uma profecia bíblica? A profecia bíblica é o seguinte: Deus falou ali com o pastor André, que o pastor André, vai viajar para fora, vai viajar para fora do país. Vai lá, ele não estava pensando nisso, e um dia ele orando, Deus falou, né, que ele iria para fora do país. E no momento profético, vem alguém que, né, nem está tão próximo, nem sabe dos projetos dele, não sabe o que está no coração dele, e fala assim: olha, Deus está me falando que você vai ter uma viagem em breve para fora do país. Deus já tinha falado com ele, a profecia veio e testificou. Isso, exatamente. Mas tem a profecia da cigana também. Sim, a profecia da cigana. Isso que a irmã contou para mim, que ela estava andando no centro da cidade, e a cigana falou para ela: já deixa ler sua mão. E ela deu a mão de curiosidade para a mulher ler, e ela falou: ela dá a mão aqui, veja só, a mulher viu o quê? A aliança dela, ela é casada, estou vendo uma traição na sua vida, cuidado. Ela está vivendo a lua de mel, irmãos, melhor momento da vida dela, mas a cigana diz que tinha uma traição. Essa mulher volta para casa enlouquecida, olhando o celular do marido, cheirando a roupa, procurando coisa na carteira e tal. Conta para mim, você está mentindo, está me enganando, tem alguém, não sei o que e tal. A vida virou um inferno. O casamento foi destruído. Aí ela fala o quê? A cigana tinha razão. Entende o que eu estou te falando, irmão? Por isso a palavra de Deus diz: olha só, as coisas genuínas do Espírito, elas existem, mas aí há as pessoas imaturas que elas saem, e aí é preciso ter pessoas maduras para trazer de volta para o eixo. Eles dizem: não, profecias são de Deus. Sim, mas vamos julgar essa profecia? Não. Alguém me ouve aqui? Não. Agora, um crente verdadeiro, um crente genuíno, uma pessoa que nasceu de novo, ela não é uma pessoa que ela pensa assim: veio a graça, então Deus já perdoou todos os meus pecados do presente, do passado e do futuro. Já Deus já perdoou todos os seus pecados do presente, do passado e do futuro, porque todos os pecados que você cometeu na sua vida, quando Ele perdoou, era futuro, que você não tinha nascido ainda, tem 2000 anos.
Então até o pecado que você vai cometer já está perdoado. Amém? Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, o senhor está falando isso, já está tudo perdoado, então posso fazer o que eu quiser? Não, irmão, veja só. O que equilibra a graça não é a lei, o que equilibra a graça é o novo nascimento, mudança de natureza. Entende? Não tem esse negócio de você estar ali, não é? Não, eu estou aqui, pastor, estou tentando aqui seguir minha vida cristã, esse carnaval, vim aqui para o acampamento dos jovens, ai, mas se eu pudesse eu estaria na Marquês de Sapucaí. Querido, tem que ir para lá mesmo. Se o seu coração está lá, é lá que você tem que estar. Entende o que eu estou falando? Porque não existe um evangelho que te acorrente, que te prenda, e diga, não faça e tal. E as pessoas ficam o tempo todo dizendo para mim assim: ah, pastor, por que o senhor não abre no seu stories caixa de perguntas para responder perguntas? Porque eu estou quase cedendo a isso, porque eu também tenho as minhas respostas que eu gostaria de dar. Mas eu leio caixa de perguntas e eu fico cansado, irmãos, porque a maioria das perguntas é pode, não pode, pode isso, pode não aquilo, entendeu? E o evangelho não é isso. Não é uma lista de coisas permitidas e não permitidas, e se você usa essa roupa ou aquela, se eu vou ficar aqui com 1 metro, que, meu Deus do céu, eu não dou conta de cuidar da minha vida, eu vou cuidar da vida dos outros. Não tem como. Então, olha só, o que a graça faz? Diga assim: a graça educa. E para que a graça educa? Como que ela educa? Primeiro, para nos fazer rejeitar o estilo de vida do mundo, para que, renegadas as impiedades e as paixões carnais, eu creio que o papel do Espírito Santo na vida do crente não é um papel acusador. Você não conseguiria viver com um acusador dentro de você, como em muitos lugares as pessoas dizem: olha, o Espírito Santo vai acusar quando você estiver fazendo coisa errada. Não, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, reafirmando a nossa identidade todos os dias. Então, mesmo quando você erra, a exortação bíblica é: irmão, você é um crente, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, isso não combina com você. Essa semana eu estava falando, irmão converteu aqui, mas ele veio do mundão, então o vocabulário era bem diferente do nosso, não é? O nosso vocabulário é a paz do Senhor, querido, amém, Jesus te ama e tal. Dele não, era um vocabulário pesado. E às vezes ele vinha até contar testemunho, mas ele soltava lá cobras e lagartos. Eu falei: irmão, não, irmão, aqui a gente não fala assim não. Pô, pastor, me desculpe e tal, saiu sem querer, nem percebi que eu falei. Eu entendo, sou capaz de entender isso. O que a graça vai fazer com ele? Vai educá-lo. Para quê? Para que ele rejeite. E o Espírito Santo traz um convencimento tão grande que ele fala assim: eu não pertenço a esse universo, eu não faço parte desse contexto, porque no dia que você nasceu de novo, você estragou para o mundo. Não adianta. Você vai chegar em alguns ambientes que você vai dizer: meu Deus, eu não faço mais parte daqui, eu não consigo me identificar, entende? Porque você foi transformado. Então a graça te leva a isso. O trabalho do Espírito Santo tem que ser o mesmo trabalho do líder, do discipulador, do crente mais antigo na fé. Quando você vir uma pessoa errando, você não tem que chegar para ele e dizer: ah, você é um rebelde, você é um safado. Não, você tem que dizer assim: você é um filho de Deus. Não combina com você isso. Então quem já fez curso de criação de filhos sabe que os maiores problemas de identidade na época de definir a identidade do filho acontece pela falta de reafirmação da identidade. Então se a criança, um menino cai e o pai e a mãe falam: ah, você fracote, parece uma mulherzinha, ele está questionando a identidade da criança. Ele não faz isso. Pais sensatos não fazem isso. Ele fala: filho, levanta, você é homem. Ah, olha, irmão, eu peguei um voo semana passada de Campinas para Manaus, quase 4 horas. Pai numa cadeira, a mãe na janela, a criança no meio. A criança dominava os dois. Não, sério, quase que eu perco a linha no avião. Mas eu falei: não, já fui filmado uma vez, não vou ser filmado de novo. Não, porque a criança não estava sentindo nada, ela só gritava: ah! Ah! Aí ele falava uma coisa, ela gritava. Eu falei: gente, ninguém controla essa criança.
Que eu falei, olha, com essa cidadezinha aí, sei lá, 2 anos, ele batia no pai, batia na cabeça, puxa, e ele ficava lá. Eu falei, meu Deus do céu, o problema não é ele, é o outro. Eu falei, porque com 16 anos, aquele tapa vai ser muito pesado, vai ser forte, entende? A criança fazia o que ela queria, ninguém tinha controle. 3 horas e meia. 100 e tantos passageiros no avião, tendo um voo perturbado, porque ninguém era capaz de controlar uma criança. Entende? Então, o trabalho do pai é afirmar a identidade. É dizer para o filho, filho, quer ver uma coisa? Tem um seriado, quem gosta de série, Netflix, chamado The Crown, que é a história da rainha Elizabeth, né? E ela quer viver uma adolescência comum, como todo mundo, e o tutor dela chega para ela e diz assim, olha, você é herdeira da coroa, você vai reinar sobre um império, você não pode comportar assim, você tem que se comportar como uma rainha. Ela falou, ah é? Aí ela muda o comportamento dela. É isso que você tem que falar, você é da realeza, você não fala assim. Você é uma mulher de Deus, você não faz barraco por aí, entendeu? Você não sai por aí chutando, gritando com todo mundo, xingando, você não, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Vontade você pode até ter, mas você não vai fazer isso, entende? Porque você lembra de quem você é. Quem está comigo nessa noite aqui? Posso continuar, gente? Eu falei que esse ponto que eu queria falar, então... Então, o Espírito Santo trabalha assim, ele vai dizer, a sua natureza mudou, você é filho de Deus, você é filho amado, não convém isso para você. Olha, um dia, teve um irmão na igreja de Corinto, que se relacionou com uma prostituta. E Paulo foi exortar esse irmão. E sabe como que Paulo exortou esse irmão? Ele não chegou para o irmão e falou assim, rapaz, você é um safado, traidor, sem vergonha, você não é crente, você não merece ficar na igreja. Paulo chegou para o irmão e falou para ele assim, meu filho, você é templo do Espírito Santo. Você sabe que quando o corpo de um homem se une com o de uma mulher, ele se torna um só. Como é que você não teme unir o templo do Espírito Santo com uma prostituta? Falou isso para ele. Não é um constrangimento maior isso? Você saber que você é? Que você está carregando o Espírito Santo dentro de você? E que se você resolve aprontar, você está levando o Espírito Santo para uma situação constrangedora? Então diga assim, a graça educa. Educa como? Como que ela educa? Para nos fazer rejeitar o estilo de vida do mundo. Segundo, para que vivamos uma espiritualidade saudável. Para que vivamos no presente século, ele diz sensata, justa e piedosamente. Vamos aqui de trás para frente. O que é uma pessoa piedosa? Fulano é piedoso, o que significa isso? Que ela tem as disciplinas de um crente. Quais são as disciplinas de um crente? Ele ora, ele lê a Bíblia, ele adora, ele serve, ele lidera, ele congrega. Então, a pessoa que tem essa vida é uma vida de piedade. Muita gente fala assim, São Francisco de Assis era um homem piedoso, porque ele consagrou a sua vida à obra, tinha as suas orações, tinha as suas devoções, tinha um serviço que ele fazia. Então, se um crente, ele nasce de novo, e ele tem aquelas disciplinas espirituais, para quem não sabe, olha, dia 18 de março, esse ano vai ser antes, hein gente? Vai ser o nosso jejum, 18 de março. O jejum que ia começar na capacitação, vai terminar na capacitação. Irmão, vai ser poderoso, hein? Vai ser poderoso. Mas eu sei que não é um peso, por quê? Porque faz parte da devoção, da vida cristã. Isso é uma pessoa piedosa, e a graça faz você ser uma pessoa piedosa, o que para muitos é uma luta, para você é um prazer. Segunda coisa, a Bíblia diz que a graça nos leva a viver uma vida justa nesse mundo. Então a graça ensina o que é certo, o que é errado. Não tem esse negócio, eu estou na graça e agora eu não sei o que fazer, estou sem parâmetro, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se eu... Não. Você tem tudo o que precisa para viver uma vida vitoriosa, que é o Espírito Santo residente. Amém? A Bíblia diz, ele vos ensinará todas as coisas. Então não tem esse negócio, eu não sei o que fazer, não. Se você está na graça, você sabe exatamente o que fazer.
Agora, se você está na graça e ainda vive debaixo do pode e não pode, na verdade você não está na graça. E aí é que muita gente fica, sabe, asfixiada, porque ela quer ir para uma igreja que tem uma lista, isso pode, isso não pode, na sua igreja pode. E as pessoas vêm para mim e falam, pastor, não sei o quê, eu quero pintar meu cabelo de verde. Eu quero pintar do que você quiser, pai. Você vai lá, ora o Espírito Santo, pergunta ao Espírito Santo, é de verde ou de amarelo? É de verde, entendeu? Coloca. Entendeu? Ele mandou, então você vai e faz. Agora, eu não vou ficar dizendo para ninguém se ele vai pintar o cabelo, se ele vai botar tatuagem, se ele vai botar a roupa apertada ou folgada. Eu não vou ficar com uma fita métrica medindo ninguém. E o tempo todo as pessoas querem saber de padrões de comportamento. Pode isso, pode aquilo, pode... Não, o Espírito Santo. Nós não somos guiados pela lei, nós somos guiados pelo Espírito da vida. Espírito da vida. E nós sabemos que há coisas que o Espírito nos impele a fazer e tem outras coisas que o Espírito Santo nos restringe de fazer. E aí entra a última coisa, que ele diz que a graça nos educa também, produzindo em nós sensatez. Sensatez. A primeira coisa que acontece com uma pessoa que tem revelação da graça, sabe o que é? Ela fica mais inteligente. A coisa mais agressiva que existe no mundo é estupidez. E eu não sei se foi aí uma rebarba, um resquício da Covid, que depois da Covid estava difícil encontrar sensatez. A insensatez é o padrão hoje, é homogêneo no mundo, sabe? Quanto mais, olhem todos para mim aqui, por favor. Quanto mais espiritual for uma pessoa, mais sensata ela se torna. Amém? Ela é sensata nas atitudes, ela é sensata nas palavras, ela é sensata nos relacionamentos, porque tem coisas que por si só elas não são pecaminosas. Não estamos tratando aqui do que é pecado e do que não é pecado, mas de coisas que convém e coisas que não convém fazer. Agora, o legalista fica o tempo todo falando o quê? Ah, pastor, me prova na Bíblia, me mostra na Bíblia, não sei o quê. Eu quero ver aqui, me prova. Não. Obviamente que nem todas as coisas estão dessa forma, descritivas, né, na palavra de Deus. Mas você percebe, olhem para mim. Você entende que tem roupa que não é sensato vestir? Você entende que tem fotos suas que não é sensato postar? Não é sensato, irmã. E se você é uma mulher casada, você deveria triar muito o que você posta. E se você é marido dessa mulher casada que posta, você deveria ter um acordo entre elas sobre o que postar. Porque tem coisas que não são sensatas. Que você está mostrando para todo mundo a sua intimidade. Tem coisas que não é sensato falar. Ah, pastor, mas eu sou sincero, eu falo o que eu quero, eu sou assim muito transparente. Não, você é tolo. Porque a pessoa sensata, ela não fala tudo que tem vontade, sabia disso? E ela não fala em qualquer momento. Ela também não fala em qualquer lugar. Ela fala no ambiente correto e usa as palavras apropriadas. Entende? Tem um livro, alguém já leu um livro que diz assim, como ganhar amigos e influenciar pessoas? Ou já ouviu falar desse livro? Alguém já ouviu? Tem um livro que foi escrito por um camarada, que é uma sátira a esse livro. E o tema desse livro é como perder amigos e aborrecer pessoas. Rapaz, é um livro assim para você rir, que ele fala tudo que uma pessoa não deveria fazer em termos de etiqueta, e as pessoas fazem. Ele fala, é a maneira mais fácil de você perder amigos e aborrecer pessoas. Então ele diz o seguinte, olha, se você for convidado, a etiqueta diz, né, se você for convidado para comer na casa de alguém, a comida que ela botar na mesa é a sua comida preferida, amigão. Entendeu? Não é sensato você falar, puxa vida, a não ser que seja realmente uma questão de saúde. Ah, não, que isso, que aquilo, que não sei o que, gera um ambiente de constrangimento. Aí ele fala do camarada que está lá e é servido um bife, na hora de cortar o bife, ele fala assim, nossa, mas essa carne está dura, né? Já pensou como fica o anfitrião, né? O livro é esse, como perder amigos e aborrecer pessoas, sabe? Tem gente que já leu esse livro que eu conheço, porque, né? Então veja só, irmãos, olhem para mim. Não é sensato um homem casado
dar carona para uma mulher que não seja a sua esposa? Pastor, tem um versículo na Bíblia que diz: homens casados, não deixe... Não tem, mas não é sensato. Por quê? Imagina se alguém me vê chegando no shopping, eu desço e abre a porta do outro lado e é uma outra mulher que não é a minha esposa. O próximo evento que você me veria seria num funeral. Isso aí, né? Com certeza. Porque minha esposa, até a voz do GPS, ela fez eu mudar. Que era uma voz de mulher, ela falou: não, põe voz de homem que eu não quero mulher falando nesse carro não. Ela entrou, eu estava conversando com a Siri, passando o tempo aí no iPhone, falei: Siri, conta uma piada. Ela: quem que é Siri? Eu falei: é a inteligência artificial aqui do iOS. Quero você de papo com ela não. Estou brincando, minha esposa é uma benção. Mas assim, se você está no shopping, você vê eu parando o carro e saindo uma outra mulher, você ia falar o quê? Poxa, aquela mulher ali com o pastor. E você ia ficar com coisas, né? Hoje todo mundo filma, ia filmar e já mandar para o outro falar: ó, pastor, quem que ele estava lá? Hã? Entende? Não é sensato você contar a sua vida para todo mundo. Crente não pode ter vida secreta. Mas ele tem vida privada. Nem tudo que você faz, as pessoas precisam saber. Ninguém quer saber o que você faz no banheiro, por exemplo. Entendeu? Então, hoje existe uma tolice muito grande. As pessoas falam: não, eu falo tudo, eu mostro tudo. Isso é tolice. A graça torna você uma pessoa sensata. A graça torna você uma pessoa centrada. A graça torna você uma pessoa lúcida, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem clareza no falar. Agora, eu pergunto para você: tem algum versículo na Bíblia que diz que o homem casado tem que usar aliança? Não tem. Mas convém que um homem casado use aliança, irmão? Sim ou não? Sim, com certeza. Porque quando as pessoas veem um homem casado sem aliança, elas falam que o homem não é sério. É verdade? Sim ou não? Por quê? A pessoa está te olhando e ela escaneia você. Aí você, qualquer situação assim, você quer casar, você põe logo a aliança na frente. Bom dia, né? E a pessoa já vê. Não, falando com irmãos, porque, ó irmão, eu viajo esse Brasil inteiro aí, fico em aeroporto, hotel, eu não recebo cantada de ninguém. Não vivo recebendo cantada de ninguém. Eu fico impressionado, pessoas falam: ah, mas porque eu recebi uma cantada aqui, recebi uma cantada ali. É uma coisa estranha. Porque quando você passa a seriedade, ninguém encontra espaço. Entende o que eu estou te falando? Ninguém encontra espaço. E eu sou em qualquer lugar, que eu sou aqui com os irmãos, falo na minha espontaneidade, cumprimento, abraço as pessoas e tal. Mas não vivo recebendo nenhum tipo assim. Então, se não tem na Bíblia, a pessoa diz: ah, mas mostra na Bíblia. Não, a Bíblia não manda. Mas aqui, quem casa aqui na igreja fala: tem que usar aliança. Ah, eu engordei, faz uma aliança. Ah, roubar, bota uma bijuteria. Você tem que botar um negócio aí para sinalizar que você tem uma dona, entendeu? E vice-versa, né? Então, olha só, quanto mais espiritual for uma pessoa, quanto mais revelação da graça ela tiver, mais sensata ela se torna. Não é questão de se você é salvo ou se você não é salvo. É uma questão de sensatez. E a Bíblia diz assim, olha: a graça trabalha no passado, ela se manifestou, trazendo salvação. No futuro, ela manifestará a nossa bendita esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no presente, a graça está nos educando a viver de maneira piedosa, justa e sensata. Amém? Piedosa, justa e sensata. Uma espiritualidade saudável. Entende? Não pode ser aquela coisa que a pessoa fala em línguas e, sabe, rodopia no espírito e aquelas manifestações todas, mas não tem sensatez não. Quanto mais revelação da graça, mais sensatez você vai ter. E eu estou falando para você hoje, com coração de pastor, porque eu quero que você seja uma pessoa que chegue nos lugares e as pessoas possam ver Deus na sua vida, e que o entendimento da graça não tornou você uma pessoa desequilibrada, pelo contrário, tornou você uma pessoa mais equilibrada, mais sensata, mais pura, mais justa, com mais equidade, sabe, uma pessoa que sabe se relacionar
relacionar, que sabe conversar, que sabe resolver os problemas na vida. Você não pode pegar a sua vida e resolver tudo a ferro e fogo, tudo na força do braço, tudo brigando, tudo discutindo. Conversa, senta, tenha sensatez e o Espírito Santo te capacita, te habilita a isso. E às vezes uma boa conversa vai impedir uma grande guerra. Entende o que eu estou falando? Quantos já nasceram de novo aqui? Amém? Quantos têm a revelação da graça na sua vida? Então entenda isso, a graça hoje está trabalhando. Toda semana quando você se reúne, ela está educando você, instruindo, treinando, aperfeiçoando. Essa é a obra do presente da graça. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, aleluia.